A gente tem na cultura brasileira aquele ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então esse é dos bons. Esses conselhos de Salomão são dos bons conselhos. Então, se conselhos são bons, devem ser vendidos, os dessa noite deveriam ser vendidos. Por isso que coloco como título Vendem-se Conselhos. É um texto de Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 ao verso 15. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o tenham. Que maravilha de Deus, não é, gente? Não é à toa que essa literatura de Eclesiastes, ela compõe uma série de livros conhecidos por livros sapienciais, ou seja, livros da sabedoria. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra lida, que a gente seja capaz de entendê-la, não por nós, por algum mérito ou mesmo por alguma inteligência humana, mas que ela seja toda do Senhor. Que o Senhor plante no nosso coração a palavra desta noite, para que a gente possa, a partir de hoje, ser melhor do que éramos antes dela, e assim crescer cada vez que ouvirmos a tua palavra, que lermos a tua palavra, que seja assim esta noite. Não permita e não deixe, ó Pai, que ninguém saia daqui sem ter escrito com muita profundidade a tua palavra no coração, a ponto dessa palavra ser capaz de transformar os hábitos, de transformar a vida, de mudar aquilo que é necessário, que precisa ser mudado. Amém. Fala o nosso coração nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Eclesiastes, irmãos, a gente conhece como Eclesiastes de Salomão, e disse que a palavra-chave de Eclesiastes, ou algumas palavras-chave, são vaidade, futilidade, quando a gente tenta ser feliz à parte de Deus. O autor Salomão foi o mais sábio de todos os tempos, o mais rico da história de Israel e o mais influente de todos os reis que Israel já teve. O autor, ele parte da perspectiva humana, olhando sobre a perspectiva humana, sobre o prisma humano, ele declara que todas as coisas são vazias, que o poder é vazio, que a popularidade é vazia, que o prestígio é vazio, que tudo que existe, que é colocado pelo homem como princípio do próprio homem, tudo isso é vazio, tudo isso só faz sentido se for a partir da ótica divina, a partir da ótica do relacionamento com Deus. Bom, todo o ceticismo dele, ou seja, todas as descrenças de Salomão e de todas as pessoas, elas são dissipadas quando a vida é visualizada a partir de um dom diário de Deus. Entendendo um pouquinho mais Salomão e o livro dele, a gente tem algumas curiosidades. Eu sempre digo que esse tipo de dado que está aí exposto para os irmãos
São dados que sempre gosto de apresentar. O principal motivo é: quem de vocês vai sair daqui hoje à noite e conferir? Ninguém. Tá? Então alguém disse que vocês não irão conferir, nem irão conferir, seria muito difícil fazer, que a palavra vaidade, olha que essa é das mais fáceis, porque são só 37 vezes num livro só. Mas diz que em Salomão a palavra vaidade aparece 37 vezes. E a expressão a vida debaixo do sol, como essa vida humana, cheia de incertezas, de injustiças, de violações de justiça, de mudanças de sorte, aparecem 29 vezes nesse livro. O tema de Eclesiastes é a vaidade, tudo é vaidade. O tempo é breve e não há eternidade sobre a terra. A juventude é demasiadamente breve e preciosa para ser dissipada em todos os pecados. O bom viver só é obtido para quem vive na presença de Deus. Assim, achamos o versículo-chave de Eclesiastes: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Em síntese, meus irmãos, de tudo que nós já vimos até agora, eu quero conversar com os irmãos sobre a ótica, sobre a perspectiva de um homem bonitão, rico, inteligente, poderoso. Gente, dá para ser genro, não é? Tá? Então as irmãs que estão sem namorado devem orar, porque às vezes pode ser que ainda exista dessa raça disponível no mercado. Eu não sei se é muito possível. Só que tinha um problema, eu acho que aí estava o problema. Um homem rico, bonito, inteligente, poderoso, que olha para trás e vê que privilegiou gente que não deveria ter privilegiado, que gastou dinheiro onde não deveria ter gasto, que se relacionou com pessoas que não deveria ter se relacionado. Então, quando ele olha para trás, mesmo tendo todo esse currículo, todo esse gabarito, ele olha para trás e diz: olha, preciso ensinar algumas coisas para vocês. Preciso dizer que há alguns ensinamentos que eu, Salomão, adquiri na vida, e olha que vida, que são muito importantes para ajudar o Sandro, ajudar você, meu irmão, na vida diária. Amanhã pela manhã, quando levantar, ou hoje quando for para casa, ou daqui a alguns dias quando for aconselhar alguém, fazer alguma coisa na vida, é provável que os ensinamentos de Salomão possam nos ajudar nessa nossa vida diária, nossa vida cotidiana. E é exatamente o primeiro ensinamento que eu quero conversar com os irmãos. Para Salomão, ele nos diz: na vida, para a felicidade de uns e para a tristeza de outros, nada dura para sempre. Tudo passa. Todas as coisas da vida são coisas passageiras. Aliás, ele diz que só há eternidade em uma pessoa, em Deus. Só há eternidade nos desígnios de Deus. Ele diz: olha, inclusive Deus faz assim para que o homem se veja pequeno e olha para Deus e diga: realmente eu preciso temer a Deus. Mas todas as coisas que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos amores, todas essas coisas um dia passarão. Ele vai dizendo: olha, existe tempo para nascer, existe tempo para morrer, existe tempo para plantar, e existe tempo para arrancar o que plantou, existe tempo que é tempo de cura, existe tempo que é tempo para morte. Por exemplo, em dias de guerra, há tempos de construção, mas há tempos de demolição, há tempos de sorrisos e sorrisos, porém há tempos também de choro, há tempos de saltar de alegria. Aqui na gradação ele aumenta, enquanto ele diz que o primeiro, a afirmação dele, há tempo para sorrir, aqui ele diz: há tempo para saltar de alegria. Depois ele diz: olha, há tempo para chorar. Aqui ele diz: há tempo para prantear. A ideia de se colocar na presença de Deus, ou para quem não conhece, para rasgar as suas vestes. Inclusive daqui a pouco ele diz isso. Há tempo de juntar pedras, há tempo de espalhar pedras. Há uma interpretação rabínica
que diz que essa história de ajuntar pedras e espalhar pedras, Salomão faz uma alusão à sexualidade humana. Então ele diz: olha, há tempo para ajuntar pedras e há tempo para espalhar pedras, há tempo para abraçar, há tempo para se conter. Na versão revista atualizada diz: há tempo para deixar de abraçar. Chega para lá, chega um pouquinho para lá. Há tempo de procurar, de desistir de procurar, de guardar, de jogar fora, de rasgar, de costurar. Talvez a ideia é um jejum que é feito, rasgando as suas vestes. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de lutar, há tempo de viver em paz. Significa que Deus nos ensina, através da vida de Salomão, meus queridos irmãos, que para a felicidade de uns e para a tristeza de outros, nada do que está acontecendo durará para sempre. Por que tristeza de uns, pastor, e alegria de outros? Porque pode ser que hoje você está no tempo de prantear. Nada dura para sempre. Pode ser que hoje seja o seu dia de saltar de alegria. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre, meus irmãos. Saiu uma reportagem na revista Época, alguns meses atrás. O título era assim: A Era dos Homens Imortais. Recursos como próteses para substituir neurônios, máquinas que constroem DNA, coração e até um outro cérebro permitirão que a próxima geração viva pelo menos até os 150 anos e as sucessoras ainda muito mais. No corpo da revista ele dizia assim: o ano será 2045. Isso é matéria de capa, viu? São 7, 8 páginas lá dentro da revista Isto É. Ele marcará o início de uma era em que a medicina poderá oferecer à humanidade a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na história. Órgãos que não estejam funcionando poderão ser trocados por outros, melhores, criados especialmente para nós. Partes do coração, do pulmão e até o cérebro poderão ser substituídos. Abre um parênteses: já pensou trocar nossa cabeça, gente, a mente de uma pessoa por outra? Não, olha, hoje eu vou querer ser um cara mais calmo, então bota uma cabecinha calma. Aí de uns anos, não, agora eu estou estressado de ser calmo, agora eu vou querer ser mais, então troca. Minúsculos circuitos de computador serão implantados no corpo para controlar reações químicas que ocorrem no interior das células. Estaremos a poucos passos da imortalidade. Considerando a rapidez das inovações, uma pessoa nascida em 2050, os netos dos meus filhos, essa pessoa terá 95% de chance de viver 1000 anos. Se tivesse lido a Bíblia, provavelmente não teria feito essa reportagem. A Bíblia diz que nada dura para sempre. Não há nada que dura para sempre. A igreja de vocês não dura para sempre. Lá na igreja nossa tivemos um crescimento. Era uma igreja bem pequenininha, 60 pessoas, e ela se torna uma igreja média, com 200 pessoas, num prazo de 2 anos. Aí às vezes alguns irmãos chegam: pastor, que saudade que eu tenho da nossa igrejinha. A gente não conhece mais as pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? As igrejas não são as mesmas e não duram para sempre. As famílias não são eternas. Os filhos não duram para sempre. Os pais não viverão a eternidade na terra. Os avós passarão até com mais rapidez e velocidade. As oportunidades, as chances, para quem chora, alívio. Um dia essas coisas encerrarão. Para quem se alegra nesse momento, viva a vida, porque essas coisas não durarão para sempre. Aproveitem aquilo que Deus está nos dando a cada dia. Curtam com alegria a igreja de vocês. Ela passará um dia, talvez até na estrutura não, talvez ficará anos e anos, mas as pessoas, a igreja na sua essência muda, a família na essência muda, o tempo passa, os filhos passam. Vimos meninos aqui passando no vestibular, o menino de trás passou em Minas Gerais, Uberaba, foi, está lá, não é mais a mesma, já não estará mais em casa, a vida muda. Antigamente, uma música muito famosa no meio secular, o poeta dizia assim: se lembra quando a gente chegou a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre
sempre acabam. Salomão me ensina para você, meu querido irmão, na vida nada dura para sempre. Segundo, quando Salomão vive a sua vida, anda, como disse, bonito, inteligente, poderoso, rico, sábio, tinha tudo para viver uma vida tão boa diante de Deus. Estou falando com gente aqui que tem um perfil parecido com o de Salomão, gente que tem tudo para dar bem na vida, para viver na perspectiva e na proximidade de Deus, e escolhe passar longe disso. Salomão, ele diz: olha, se eu tivesse talvez vivido um pouco mais perto do Senhor, eu teria entendido, ou melhor, eu teria aceito pela fé, que na nossa existência, que na existência humana, sempre existirão significados, meus irmãos, que são sublimes demais para nós entendermos. Salomão diz: há coisas na vida que nós jamais iremos entender. Inclusive ele termina o versículo 15 dizendo: Deus faz essas coisas exatamente para que o homem tema a Deus. Isso é muito grande para entender. No versículo 1, Salomão diz assim: há tempo para tudo. No verso 1, ele continua dizendo: há tempo para tudo debaixo do sol. No verso 11 ele diz: olha, Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Deus sabe das coisas. Muitas vezes nós não sabemos das coisas. Deus sabe das coisas. Diz no verso 11: colocou no homem um anseio pela eternidade. Olha para os irmãos entenderem. Coloca no coração do homem um anseio pela eternidade, no coração de um homem mortal. Coisas que nós não somos capazes de entender. Versículo 12: assim o homem não compreende o que Deus fez. No verso 14, Salomão diz: tudo que Deus fez é eterno, nada se tira, nada se acrescenta. Tem um pequeno vídeo assim, aí passa para mim, por favor. 30 segundos. Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. O canal que a verdade. Ok. É óbvio que muitas dessas perguntas que o autor do comercial de televisão levanta, a Bíblia tem respostas para ela. Mas na essência ele está certo. Há coisas que nós jamais vamos entender. Olha para os irmãos pensarem comigo. Eu, quando preparava, lembrava de alguns personagens bíblicos. No primeiro milagre de Jesus, ou pelo menos no primeiro milagre registrado nas Escrituras, Jesus estava numa festa. O vinho termina. A mãe de Jesus então chega até ele e diz: filho, o senhor não está vendo como é que as coisas estão acontecendo? O senhor podia fazer alguma coisa. De forma muito respeitosa, Jesus se dirige a Maria, embora haja uma interpretação equivocada ali da língua portuguesa, mas de forma muito até cultural, Jesus diz para Maria: Maria, mãe, não é chegada a minha hora. Eu sei a hora que eu devo fazer as coisas. O apóstolo Paulo, grandioso apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, um homem que é medido de todas as coisas, um homem cidadão romano, criado aos pés dos maiores filósofos, um homem provavelmente com algumas posses, com alguma riqueza, deixa todas as coisas para viver, passando fome, jejum, açoite, prisão, sede, frio. Esse homem que na nossa perspectiva seria aquele digno dos sims de Deus, um dia chega no Senhor, está registrado em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10, e diz: olha, eu mesmo, certa vez, por 3 vezes, pedi para que Deus tirasse de mim um espinho na cara. Que espinho que é esse? Um problema físico, um problema de saúde, um problema emocional? Não sabemos. Eu sei que o texto diz: eu pedi para Deus por 3 vezes
para que ele tirasse de mim um espinho na carne. O que Deus responde para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Na versão NVI, a minha graça para você é o suficiente. Abrace a graça. Esqueça algumas perguntas que jamais terão resposta. Por que os jovens morrem? Por que as crianças não nascem? Por que o insensato governa? Por que os ricos às vezes prosperam via desonestidade? Viva a vida, porque a minha graça para você, ela é mais do que suficiente. Há significados divinos, que são divinos demais para que a gente possa sequer compreender ou entender uma pequena fagulha dele. O crente convive com isso diariamente e deve crer pela fé, porque de fato, irmão, Salomão diz, olha, há coisas sublimes demais para a gente entender. Terceiro ensino, para nós terminarmos, eu digo à igreja que esses textos de Eclesiastes, algum dia ainda quero fazer uma série de sermões em Eclesiastes. Acho fantástica a ideia de Eclesiastes. Penso ele como pregador, como esse homem sábio. Penso em Salomão de cabelo branco, às vezes já cansado pela vida, olhando e dizendo, olha, eu errei aqui, errei ali, faça assim, como seria melhor se você fizesse desse jeito? Porque acho o texto lindo, e esse mesmo, irmão, daria para nós falarmos sobre ele, horas e horas, talvez passarmos a noite aqui estudando o texto, mas não dá, temos 30, 40 minutos, não mais do que isso. Então, o último dos ensinamentos da noite, que esse homem rico, bonito, poderoso, visualizado, vislumbrado e admirado por várias pessoas do mundo, quando chega no final da vida, olha para trás e diz, olha, vou ensinar mais algo para vocês. Usufruir de coisas simples da vida é um grande presente de Deus. Simplicidade. Olha aqui, no verso 12, o texto diz assim, descobri que o melhor para o homem, depois de sofrer muito, primeiro é ser feliz. Irmãos, ser feliz. Nós complicamos demasiadamente a vida humana. Salomão diz, gente, sejam felizes. Como é que é ser feliz? Quem é feliz na perspectiva bíblica? Claro, jogando num programa de busca com a palavra feliz para encontrar todos os correspondentes na Bíblia, traria aqui uma dezena, uma centena de versículos. Pensei, então vou procurar apenas nos textos da literatura de sabedoria e alguma literatura poética. Então fui a Salmos e fui a Provérbios. Quem é feliz? Feliz é a nação dos judeus ao Senhor. Então quer ser feliz? A nação tem que ter Deus como Senhor. Então é provável que nós não sejamos felizes tão cedo, porque precisamos de uma nação que tenha Deus como Senhor. Diz no Salmo 127, versículo 5, feliz é o homem que tem filhos. Diz que isso é ser feliz. Salmo 84, 12, feliz é o homem que em ti confia. Provérbios 3, 13 diz, olha, feliz é o homem que acha, sabe o que? Dinheiro. Não, que acha um tesouro, que acha um bilhete da Mega Sena de Natal premiada. Não, feliz é o homem que acha entendimento, irmãos, que acha conhecimento, que acha sabedoria de Deus. Esse é feliz. Provérbios 14, 21, feliz é o que trata o pobre com bondade. Isso é feliz. Isso é ser feliz. Felizes são os filhos, sabe de quem? De quem o pai deixou grandes heranças. Não, feliz é o filho que teve o seu pai, um homem justo. Esse é feliz. Feliz são os filhos do homem justo. Disse que em relação ao amor, ao romance, Provérbios 5,18 diz para um jovem, seja feliz, alegre-se com quem? Com a mulher da tua mocidade, da tua juventude. Irmãos, ser feliz é muito mais fácil do que aquilo que nós imaginamos, meus irmãos. Estamos buscando felicidade onde provavelmente
provavelmente não encontraremos, talvez encontraremos riquezas, poder, status, mas não a felicidade. É tão simples. Quer um conselho nessa noite? Seja feliz. Feliz é quem tem o Senhor, feliz é quem deixa uma herança de justiça para os filhos, feliz é a nação que tem o Senhor. Isso é ser feliz, meu irmão. Felicidade está exatamente nesse lugar, enraizada no temor, na sabedoria do Senhor. As outras coisas vão passar, Salomão diz, o resto tudo passa. Aliás, todas essas coisas irão passar. Ele fala, olha, é simples, seja feliz, pratique o bem. Por que as grandes empresas do mundo, hoje, basicamente todas, as que não têm, terão, já têm pequenas ou grandes fundações de ajuda ao próximo? Descobriram que isso é fonte de felicidade, de marketing, de riqueza, outras coisas. Salomão já dizia há milhares de anos atrás. E descobri que é presente de Deus. Sabe o que é presente de Deus, gente? Comer, pastor? Picanhas, beber, e é óbvio que é um contexto cultural que tem que ser amplamente debatido, discutido sobre que bebida, como ela era feita, se era diluída, se não era, mas num contexto geral, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Ponto final. Presente de Deus para nós. Fui no nutricionista esses dias. Todo mundo ri. Toda vez que eu falo, lá na igreja esses dias falei também, e eles ficam assim, pastor, estamos orando por você. Pastor, estamos fazendo jejum, você acha que estão falando para mim, pastor, faz também, né? Pastor, faz jejum, estamos jejuando, estamos em campanha. Aí fui ao nutricionista. Aí quando eu falo que fui, a turma começa a rir. Logo ela me passou lá um regime, uma dieta, eu vim para casa do meu sogro, ele já desfez tudo que o nutricionista falou, mas amanhã tem mais uma segunda-feira, né? Então, mais uma. E lá na lista de informações, ela afirma o seguinte: não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo. Não coma ou não faça as suas refeições na frente da TV. Gente, biblicamente isso já tem exemplos lá atrás. Não é na frente da TV que a gente come, não é no carro, irmãos. Eu com as minhas atividades diárias, e são muitas, quantas vezes eu tenho que parar no drive-thru para poder entrar e comer no carro? Irmãos, isso não é presente de Deus para nós, não. O presente de Deus é comer sentado com a família, com os amigos, beber, aproveitar a vida, trabalhar dignamente, ser recompensado na vida. Isso é presente de Deus para o crente. Isso aqui é presente de Deus. Propicie formas de comer com a sua família. Arrume jeito de ganhar menos, de comprar menos, de consumir menos, e vai aproveitar a vida com as coisas simples da vida. Salomão está dizendo: olha, quer ser feliz? Seja feliz, pratique o bem, coma, beba, seja recompensado pelo trabalho. Viver com menos, meus irmãos, faz bem para nós, faz bem para o planeta. Quem vive com menos faz um bem tremendo para o nosso planeta Terra, para esse planeta que eu deixando para os meus filhos. A água é escassa, os recursos são escassos. Viver menos, viver com menos é melhor para todas as pessoas. Viver com mais gente, viver perto das pessoas, viver perto de Deus, tempo para Deus, para relacionamentos saudáveis com o onipresente, com o onipotente, com o onisciente, um Deus que transcende tudo, mas que é imanente, que se apresenta a nós lá no quartinho trancado. Viver com Deus, mais tempo com Deus, mais tempo com os filhos, mais tempo com os pais, mais festa e um trabalho digno, sem dívidas, sem exageros, sem corrupção, sem consumismo, mas tendo o direito de comprar um bibelô no final do mês, porque também ninguém é de ferro, né, meus irmãos? Ser recompensado pelo seu trabalho. Olha vocês verem, irmãos, um homem milionário, talvez, se estivesse aqui, talvez não, certeza, seria o mais rico de todos nós. Se estivesse aqui, seria o mais bonito de todos nós. Eu ficaria em segundo, né, meu bem? O mais poderoso de todos nós.
Se ele estivesse aqui, seria o mais sábio de todos nós. E ele diz para vocês, olha aqui, ó, é assim que faz a vida. Aproveite a vida, porque nada dura para sempre. Tá certo? Beleza, a bondade, as coisas boas, as coisas ruins, o pranto, a alegria, o choro, o sucesso, o fracasso, nada vai durar para sempre. Aproveite o que é bom e não se desespere quando as coisas estiverem ruins. Segundo, não põe a caraminhola na cabeça, porque tem coisa que Deus jamais vai responder para nós. Viva pela fé, porque diz o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Viva pela fé, acredite pela fé. E terceiro, viva com simplicidade, sendo feliz, praticando bem, comendo bem, bebendo bem e trabalhando com dignidade. Acho que isso Deus nos ensina nessa noite. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai de amor, Deus querido, é tão difícil para mim